Olá, você que está acompanhando mais uma realização do programa USA Mulheres. Na verdade, já está fazendo falta, né? E a gente hoje temos aqui conosco uma convidada muito, muito especial para que a gente possa cada vez mais trabalhar com algo que é muito importante e que é a razão de existir do programa, que é o fortalecimento do protagonismo feminino. E para conversar com um dos temas transversais desse protagonismo, é nossa convidada hoje, Rô Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa! Oh, querida, que prazer! O prazer, a honra é minha de estar aqui com você e com o povo que te assiste aí no podcast, muito bacana, que é sucesso total, para mim é um privilégio. Gente, mas vamos conhecer Rô Cordeiro? Rô Cordeiro, psicóloga e especialista em psicologia positiva, inteligência emocional e saúde mental. Será que eu tô poderosa ao lado dessa mulher? E aí, também Master Trainer Coach Life e Business, sendo ainda mentora, escritora e professora de MBA em desenvolvimento humano. Gente, conosco para a gente conversar sobre saúde mental da mulher, Rô Cordeiro. Muito obrigada, é um prazer mesmo estar aqui. E aí, vou começar pelo início de tudo. A gente tem escutado muito falar de saúde mental, Rô, tá? E o que significa? Por que, vamos dizer, esse termo hoje tá tanto em voga? Parece estar com esse destaque todo. Na verdade, Aline, esse destaque todo começou na pandemia, né? Tá. Onde se foi para dentro de casa. Então, a mulher que trabalhava passou ou fazer home office, né? Sim. Ou ter sido dispensada do seu trabalho, porque a gente já sabe que estatisticamente houve, de fato, um desemprego maior da mulher do que do homem, né? O homem também foi para dentro de casa, né? Foi para o home office. Então, com isso, houve uma mexida emocional muito grande, né? Primeiro que com a pandemia ninguém sabia exatamente o que era aquilo que você estava vivendo, né? Nunca se viveu isso na nossa geração, não é? Então, não se sabia de fato o que era. Então, as pessoas foram para casa e ficaram só aguardando. E aquela comoção toda, né, de publicidade, os jornais deixaram de publicar qualquer outra coisa que não fosse, né, a pandemia. Então, aquilo, na verdade, houve como é que eu posso te dizer, um preencher, né, de informações ruins, né, porque eram muito ruins, obviamente, né, não se tinha perspectiva nenhuma, ali, né. Só notícia relacionada a número de mortes. Exato. Né, diária. A gente tinha um acompanhamento dessa mortalidade diária. Diária, né? E muitas vezes, né, durante o dia. E a gente veio acompanhando tudo que estava acontecendo fora do Brasil até chegar ao primeiro caso no Brasil. Então, tudo isso gerou uma expectativa muito grande das pessoas entenderem. Então, isso mexeu muito emocionalmente com as pessoas, né? As informações, a não informações, o estar dentro de casa, o sair da questão social do trabalho, ir para dentro de casa. Quantas mulheres e homens que saem para trabalhar, passam o dia todo fora, deixam seus filhos na escola, depois do final do dia busca seus filhos, toma banho, almoça, escova o dente e cama. Passaram a conviver com os filhos, marido conviver com mulher, mulher conviver com marido. Eu tive pessoas conhecidas, né, que falaram, tudo que a gente queria era conviver mais. Na hora que foi para conviver mais... É isso. Aí, peraí, o conviver mais me exige... Né, vamos dizer, estabelecer novas rotinas, novos hábitos, novos comportamentos em relação ao outro. Exato, e conhecer, porque as pessoas acabam não se conhecendo, elas convivem, né? E aí dorme, acorda e tem aquela roda viva, não se conhece, final de semana, de repente faz programas de final de semana, sai, mas a convivência, ela existiu durante a pandemia, né? Então, esse momento foi um momento que surgiu muito a preocupação com a saúde mental. Nessa época, Aline, eu fiz parte, recebi um convite com muita honra para entrar numa ONG, não é? A gente fazia atendimentos voluntários
só psicólogos, e a gente fazia, eu me senti muito honrada de fazer, e ao mesmo tempo muito consternada, porque era cruel a forma como as pessoas estavam se sentindo, com o medo da morte, tudo que você pudesse imaginar, as patologias foram aflorando, né? sabe? Ansiedade, síndrome do pânico, né? E outras patologias. Então, houve esse boom na pandemia, onde virou um título, né? Saúde mental. E aí a gente hoje, obviamente, a gente continua sofrendo esses efeitos e, de alguma forma, as pessoas também se atentaram mais para isso, né? Colocaram um pouco de holofote nisso. E aí colocar um holofote, por exemplo, que cada um de nós, além de estar bacana de ir lá para academia, né, ficar com o corpão, ou, na verdade, cuidar da sua alimentação, cada um de nós precisa olhar para dentro. Exatamente. Eu acho que era esse olhar que a gente não tinha e acabou sendo percebida essa necessidade. Exatamente. Tanto é que isso que você está falando é muito legal, porque a Organização Mundial da Saúde define como saúde mental, né, um bem-estar geral, que a pessoa tem total capacidade de produtividade e ela consegue se regenerar após estresse. Então, quando a gente olha para isso e fala, cara, claro que todo mundo precisa e deve buscar um conhecimento, saber como é que você funciona, identificar suas emoções. Claro que sim, todos nós, na verdade, merecemos isso. Agora, a mulher, em particular, que assume muitos papéis, né? E ela traz uma culpa de ter que equilibrar esses pratos todos, né? Ai, adorei isso. Adorei em que sentido, porque a gente precisa, às vezes eu fico muito preocupada com a gente normalizar, sabe, essa coisa de que nós trazemos o papel e da gente se enxergar como mulheres maravilhas, sabe, nessa coisa assim, de como se nós tivéssemos o jatinho, não sei se o povo lembra de jatinho transparente, né, a corda dourada, e a gente conseguisse fazer tudo. E aí me preocupa quando a gente tem uma mulher que diz, estou cansada. E aí, mas como que está cansada? E como se não tivesse o direito, né? Direito de estar. Como se não tivesse o direito de repente, perceber que eu preciso dar paradas. Né? E a gente não tivesse isso colocado como algo que faz parte da nossa vida. Como mulher ou como qualquer pessoa. Aqui, diante do foco do programa, mas é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sem dúvida. E assim, liberar a mulher, para ela usar uma palavrinha importante na vida dela, vulnerabilidade. Assuma que tenha. Poxa. Porque todos nós temos vulnerabilidade. E vulnerabilidade não é fraqueza. É saber, cara, eu tenho uma limitação de algo e que eu quero mudar isso, eu quero transformar isso. Isso é algo que pode me impedir de crescer, me impedir de ir avante. O que eu posso fazer? Mas aceite. O primeiro caminho para a mudança é aceitar que existe algo a ser mudado. Quando a pessoa é Mulher Maravilha, que está tudo ótimo, tudo perfeito, sorriso no rosto, e que ela se arrasa à noite quando vai deitar, porque o maior amigo dela é o travesseiro, cara, essa mulher está fazendo um mal tremendo para ela. Mulher mesmo. E o homem, né? Mas como o nosso foco aqui é a mulher, né? E a mulher é quem tem de fato, né, o acúmulo desses papéis, não é que o homem não tenha. Porque assim, Aline, uma coisa que eu acho muito legal a gente dizer, não sei se você concorda comigo. Vai lá, diz. A maior responsável, eu não uso culpa em momento nenhum. Culpa é uma mochila de pedra. Eu boto responsabilidade que a pessoa puxa e resolve. A maior responsabilidade da mulher ficar cansada, reclamar, ter 500 papéis, é dela, não é de ninguém. Ela é que assume isso para ela. Quando ela casa, ela já fala assim, poxa, ele me ajuda tanto. Não, oi, alô, ele não ajuda, ele tem a parte dele, você faz 100% da tua parte, ele faz 100% da parte dele. Aí tem filho... Porque na hora que eu utilizo a palavra ajuda, eu estou à frente... e alguém está comigo ajudando. Exatamente. É diferente da gente compartilhar. Exatamente. Ok? Para ficar bem claro. Meninas de plantão, por favor, pega essas dicas. Escuta isso com atenção. Vai. Entendi. Então, assim, aí tem filho, né? E aí a mulher assume
E o marido ajuda. Ah, ele me ajuda a lavar a louça. Ah, ele me ajuda com o filho. Não ajuda nada. Ele tem que fazer a parte dele. Tire você essa responsabilidade 100%, que já não é mais. A gente já saiu da idade da pedra, que a mulher ficava na caverna e o homem ia caçar. A gente já saiu dessa faz tempo. Olha! Eu queria te falar que tem um povo por aí que ainda acha que a gente tá ainda na idade das pedras. Acha, né? Mas tu sabe acha. que quem acha não é a responsabilidade de quem acha, né? A responsabilidade é nossa, porque a gente assume, a gente deixa. Ninguém faz com a gente aquilo que a gente não deixa, que a gente não permite. Então, se a gente vai dando lastro, a pessoa vai entrando, vai aproveitando. E vai aproveitando, vai. Né? Tô gostando, tá animando, vai. Adorei. Então, Aline, tudo isso tem a ver com saúde mental. Porque se a pessoa tem vulnerabilidade, se ela entende que ela tem os papéis que ela cumpre, porque ela decidiu ter esses papéis e decidiu cumprir, porque tem mulher que não quer casar e tá tudo bem, tem cobrança, tem mulher que não quer ter filho e tem cobrança, entende? Então, se ela assume, não quero ter filho, ótimo, o problema é dela, não é seu, né? A gente tem um hábito muito de julgar as pessoas, mas ninguém está vivendo a vida daquela pessoa. Não sabe? Tudo que passa até ela chegar ali e tomar a decisão. Exato, tomar a decisão dela. Então, tudo isso a gente olha como saúde mental. A forma como eu lido com a minha vida, a forma como eu lido com as minhas emoções, a forma como eu identifico cada emoção que eu estou sentindo. Tem pessoas, Aline, que não se dão o direito de ter raiva. Tenha, meu amor, tenha. Agora, identifique essa raiva, entenda o que está acontecendo e transforme esse sentimento. Como a gente está com o episódio, né, aqui no podcast, hoje pela manhã, lá no meu feed eu falei de medo. Eu disse quantas vezes a gente diz para o outro, não tenha medo. Vamos ter medo sim, porque pode me levar, de repente, a ter consciência que eu possa trabalhar e fazer daquilo algo positivo ou não. O ruim é quando eu não conheço uma emoção ou ao conhecê-la não transformo ela em algo positivo. Gente, aqui também eu tenho que fazer aqui abrir parênteses para destacar que a gente não está falando de um mundo cor-de-rosa. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Na verdade, trabalhar com saúde mental, gente, eu diria que é um dos maiores desafios da atualidade. Sim. Se não for o maior. Né? Porque com saúde mental, a gente vai ter perspectiva, por exemplo, de fazer negócio, de ser produtivo, de ter melhores relacionamentos, de obter resultados daquilo que a gente empreende, tempo, né? Sim. Então, para a gente poder ter essa clareza, que em nenhum momento a gente está dizendo tudo aqui é fácil, falar de saúde mental e conhecer emoções, eu diria que é a coisa mais difícil que a gente tem hoje aqui, na vida, na nossa vida. É verdade, é verdade. Sobre conhecer emoções, Rô, me fala. Me fala como é que de repente eu paro e passo qualquer um de nós a evidenciar ou a reconhecer as nossas emoções. O que tu pode falar pra gente sobre isso? Você já falou uma palavrinha mágica. Parar. Para. Tá acontecendo alguma situação, né? O que a gente pode buscar para a nossa saúde mental? É buscar um equilíbrio entre razão e emoção. A saúde mental, ela fica em desequilíbrio quando as minhas emoções tomam conta do meu corpo inteiro e eu não tenho mais controle sobre aquilo. Então, eu saio desarvorada. Então, para, respira. Aquela história, né? Volta pro centro. Entende o que está acontecendo ali. Rô, você teve aquele comportamento para tudo. O que é que você acha que você pensou, sentiu 1 segundo antes de você ter aquele comportamento? Tá. Porque assim, a gente faz muito diálogo interno com a gente, Aline, mas o diálogo interno que a gente faz com a gente é sempre por lado do diabinho. Né? O diabinho aqui errou, pisou na bola. Exato. Por que de repente o anjinho que tá aqui do outro lado diz, caramba, tu se conteve hoje. Exato. Tipo assim, o anjinho chega pra você e fala, Rô, vamos lá, analisa isso, entenda, respire e avalie o que você pode fazer diferente da próxima vez, que não foi legal o que você fez agora.
Porque você não obteve o resultado que... Quando a gente sabe que não é legal, quando a gente não obtém o resultado que a gente gostaria de obter. Opa, aconteceu alguma coisa. Aí fica mais fácil culpar o outro. Ah, porque fulano, não esquece isso, gente. Esquece, pelo amor de Deus, responsabilidade tua em tudo na vida, tudo. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, mas eu preciso assumir a responsabilidade por todo o meu comportamento, ação e reação. Isso não tem nada a ver com ninguém. E essa clareza, essa regrinha básica, a gente vai ter que levar todo o tempo na nossa vida. Sim. Se a gente pode dizer assim, algo importante para quem está aqui com a gente está falando de saúde mental, né? Eu acho que já ficou bem claro saúde mental, o que envolve, tá? A gente está falando de parar e conhecer as nossas emoções e da gente ter a certeza de que toda ação vai ter uma reação. Isso é colocado no dia a dia, mas às vezes a gente não percebe. Exatamente. Então, quando a gente traz a emoção, a gente entende qual é a emoção, quando a gente nomeia a emoção, a gente deixa de ser reativa. A gente passa a agir, independente do que o outro fez. Mas quando eu não sei das minhas emoções, quando para mim esse turbilhão fica desconectado de tudo, qualquer coisa que venha, eu reajo. Então, eu perco o controle. Quando eu reajo, eu perco o controle. Vamos dar um exemplo bobo? Vai. Trânsito, né? Opa! Quem não já presenciou briga de trânsito ou esteve na briga de trânsito? Mas, olha, vamos até antes, não vamos nem na briga de trânsito. Vamos no cara que fechou alguém, aí esse alguém reagiu àquilo ali. Na hora que eu reajo, eu tenho tudo disparado em mim de adrenalina, de cortisol. O cara foi embora, ele nem sabe como eu me senti. Se ele fechou, se ele sabe, se ele não sabe, ele foi embora. Quem ficou com excesso de enzimas no corpo fui eu. Eu que produzi o excesso. O cara foi embora, não tá nem aí pra mim. Então, isso é descontrole de emoção. O cara me fechou, meu amigo, vá com Deus, meu amor. Vá tranquilo, vai embora. Canta a musiquinha, né? Vai com Deus. Vai com Deus, entende? Isso é uma decisão minha. Decisão minha. Eu não quero chegar no final do dia e ter tido um acúmulo de estresse provocado por situações fora do meu controle, porque tem coisas que eu não controlo. Aquilo que eu não controlo, eu libero. Tá. Entende? Então, tudo isso, Aline, faz parte, sabe, da saúde mental. Aí, se a gente levar tudo isso para o mundo do empreendedorismo, né, do mundo corporativo, a gente começa a entender como é que as pessoas se comportam, como é que elas perdem muito rapidamente as estribeiras, sabe? Como é que elas tomam reações, assim. As emoções ali no espaço de trabalho. A gente vai ter questões de relacionamento no local de trabalho, a gente vai ter os problemas de produtividade, de liderança, porque quem engana-se é aquele que pensa, e a gente está vendo isso, pesquisas a todo momento, né? Engana-se é aquele que vai imaginar que você está no teu local de trabalho e vai permanecer nele em função do que ganha. Muito pelo contrário, a maioria das pessoas está sendo demitida ou está saindo dos locais de trabalho pela questão dos relacionamentos mantidos ali dentro. Exatamente, que são as soft skills, né? Que são as habilidades emocionais e comportamentais. São essas habilidades que vão fazer com que o cara fique, o cara saia. E isso não se aprende em livro. Isso se aprende na vida, se aprende no autoconhecimento, que autoconhecimento não é fazer só curso, não é ler só livro. Autoconhecimento é você ter um conhecimento de alguma coisa, internalizar e praticar. Aí você gera o autoconhecimento. Que eu poderia estar considerando, Ru, e aí eu estou falando com a especialista, né? Que na busca da saúde mental, essa questão do desenvolvimento do autoconhecimento é praticamente um pré-requisito. Sim, sem dúvida. Não tenho como passar para dizer, olha, estou trabalhando a minha saúde mental, me desculpe porque estou indo para a psicóloga. Tá, mas está indo para a psicóloga e está trabalhando o que mais? Está se conhecendo, né? Está investindo nesse conhecimento que você buscou fora, trouxe para dentro, e você faz o que com ele? Às vezes eu tenho alunas que falam para mim assim, nossa, eu fiz um curso tão maravilhoso, tal, final de semana. Eu falei, é mesmo? Nossa, que massa. E o que já mudou na sua vida? Sabe responder? Porque só aprendeu.
mas não Mas exercitou. E aí tem a grande diferença da mudança que eu vou proporcionar em mim mesma. Exatamente, Ai, exatamente. Deixa eu trazer saúde mental agora, já que a gente tem um público aí constituído principalmente de mulheres que são empreendedoras, que desejam ter seu negócio, tá? E saúde mental e negócios? Saúde mental e empreendedorismo. Como é que a gente pode conversar sobre isso? É porque acaba que essa mulher, né, saiu do mercado formal, e aí eu toda vida faço um destaques. Coisa bacana, Rô, quando você falou disso. Porque muita gente diz, o empreendedorismo feminino cresceu. Mas aí a gente não tem hoje, que eu acho que é uma pesquisa extraordinária, se a gente conseguisse linkar, porque nós tivemos um crescimento de empreendedorismo feminino, mas a gente não pode deixar de enxergar a quantidade de mulheres que saíram do mercado formal. Então a gente tem que ter um cuidado nessa leitura também de números, se isso não é reflexo da saída. Acredito que sim, mas não tenho dados estatísticos, né? Mas acredito que uma boa parcela da saída dessa mulher do mercado formal. Então, minha pergunta é, essa saúde mental para a mulher que empreende, seja aquela que empreende hoje se desloca, porque tem sua lojinha, tem seu espaço, né? Tem o seu negócio ali montado, seja aquela que empreende em casa. O que a gente poderia dizer para que essa mulher que passou a compreender hoje mais sobre saúde mental, para que ela tenha melhor saúde mental? Olha, o que a gente pode falar para ela? Às vezes, quando essa mulher sai do mercado formal, ela vem também de um relacionamento social. E quando ela vai para o empreendedorismo, muitas vezes ela vai se solidarizar com as empresárias, né, que são muito solitárias. Né? Os empresários, de modo geral, são muito solitários. Sim. A mulher, quando sai do mercado formal para empreender, se ela sai de forma espontânea, a probabilidade dela começar bem é grande. Mas ela tomou a decisão. Então, ela tomou a decisão, exatamente. A decisão foi dela. Foi dela. Ok. Então, a gente precisa separar isso. Quando ela sai desse mercado formal, a forceps, aí se ela vai empreender, é uma outra história. Então, porque é necessidade, é busca de complementação de renda, é sobrevivência em muitos casos. Okay. A maioria do empreendedorismo começa realmente pela necessidade. Né? E aí ela às vezes encontra... Eu vou dar um exemplo para você de uma cliente. Ela era contadora por 15 anos, foi contadora por 15 anos. E ela não gostava do que ela fazia. Você imagina, 15 anos... Você tá ali, batendo ponto. Imagina. Na empresa, 8 horas de trabalho, semana... Gente, nem consigo. Imagina isso. E aí um dia, ela resolveu chutar o pau da barraca. E foi empreender. E ela faz trabalhos manuais lindos. Pense numa pessoa feliz. Okay. O que aconteceu? Para chutar o pau da barraca, a gente precisa ter consciência. Bom, vou chutar o pau da barraca. Posso? Preciso fazer uma programação para isso, um planejamento. Exatamente. Planejar para poder estar saindo. Exatamente. Né? Okay. Então, isso é importante. Se eu vou chutar o pau da barraca, eu tenho retaguarda? Não, não tenho retaguarda. A retaguarda... Então, meu planejamento financeiro também vai ter que ser maior. Sim. Quanto tempo eu preciso, quanto fôlego eu vou ter a partir do momento que eu abro. Então, você tem maturidade para isso. Vamos lá, vamos botar no papel. E aí eu vou empreender, eu vou fazer o quê? A grande maioria não sabe. Outro problema. Não sabe. Não é hoje essa discussão, mas preste atenção. Pois não sabe o que vai empreender, né? Só sabe que quer ficar livre. Eu não quero ter horário, não quero ter patrão. Doce ilusão, meu amor. Chama atenção, o povo trabalha muito mais. Doce ilusão, exatamente. Então, assim, vamos pegar essas duas vertentes. A mulher que saiu espontaneamente e que decidiu empreender, e aquela mulher que saiu a forceps, né? A saúde mental vai depender muito de como essa mulher encarou essa saída e como essa mulher encarou essa chegada.
Olha só. Tem medo? Tem, isso que você falou. Tem. Aham. Todos nós temos medo. Ainda bem que a gente tem que ter medo, né? Mas não pode paralisar. Já. Então, eu faço uma pesquisa de mercado, porque tudo isso ajuda na minha saúde mental. Porque eu vou me Porque sentir mais segura. mais segura. Porque se eu vou com a cara e com a coragem, dou com os burros na água, cara, por água abaixo vai também minha saúde mental, né? Então, eu faço o planejamento, eu entendo o que é que eu vou fazer, o que eu vou empreender, eu vou entender ali a situação, então eu estou cuidando da minha saúde mental. A probabilidade da coisa começar bacana e continuar bacana é muito maior do que você sair a fórceps, não saber o que você vai fazer, mas você ter que fazer alguma coisa, né, por uma necessidade, aí a coisa desanda, não dá certo, pronto, você emocionalmente já fica abalada. Perfeito. E aí, neste abalo, muita coisa pode acontecer. Síndrome do pânico, ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, que é uma patologia, ou a própria ansiedade, que é um estado, pode acontecer. E a pessoa fala, nossa, mas eu nunca tive nada. E agora que eu não tô mais no meu agora? trabalho, agora que eu sou dona do meu horário. Só que assim, numa carga de responsabilidade, Exato. né? E aí vem uma palavrinha que a gente tocamos, a questão da culpa, né? A gente traz essa coisa da culpa. Agora eu tô no empreendimento só. E aí tem algo que eu queria destacar. Quando a gente fala do empreendedorismo, geralmente, né? Aí nós temos pesquisa assim, de 80% a 90% dos empreendimentos de mulheres, eles são individuais, gente. Essa mulher com ela mesma. Ou seja, ela dificilmente está no empreendimento coletivo. Tanto é que hoje as novas vias de crédito, né, programas de crédito para mulheres têm trabalhado isso dos créditos coletivos. Mas geralmente o que a gente tem visto aí nas pesquisas é individual. Então imagina, tu não tá bem, uma carga de responsabilidade em cima de ti tremenda. E fala como é que essa mulher mantém saúde Exatamente. mental. Não tem. Não tem, exatamente. E aí ela começa a abalar outras saúdes, como a física, né? Aí come pra caramba, não faz atividade física, né? Então ali vira uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Ai, gente do céu. Vocês estão vendo? Eu tô aqui encantada. A gente vai ter... Será que dá para fazer saúde mental 1, 2, 3? Dá demais. A hora que quiser, é só me chamar. É um prazer estar aqui contigo no teu programa. Deixa eu falar, mas hoje a gente não conversou sobre algo que nós vamos conversar mais, tá? Queria dizer, gente, aqui já encerrando o programa, mas que a gente faz parte do mesmo clube. Sim. Vamos vender nosso peixe também, né? Sim. E esta mulher, na verdade, esteve ao lado eu diria que é a grande criadora, idealizadora do Clube de Mulheres. Hoje a gente não diz mais Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. A gente está passamos, né? Sim. Por uma redenominação do nome, tá? Que é Clube de Mulheres em Língua Portuguesa. Exato, ao redor do mundo, né? A gente está em mais de 12 países, 4 continentes, mais de 600 mulheres no clube, com o objetivo de fazer networking em negócio. Eu quero dizer que eu vou deixar, tá? É tão chique, eu vou dizer assim, eu vou deixar aqui no rodapé o endereço da Rô Cordeiro para poder vocês conversarem com ela. De repente tem todo um trabalho de mentoria que a Rô faz, gente. Imagina essa mulher fazendo um trabalho de mentoria com você que pretende começar um negócio, com você. Fala um pouquinho do teu trabalho de mentoria. Vamos vender peixe, né? E aí eu vou encerrar aqui também, agradecendo. E vocês já sabem que Rô Cordeiro senta de novo aqui comigo. Com o maior prazer, tô dentro. Eu sou psicóloga, né? E faço um trabalho de mentoria, principalmente com empresários, né? Olha. Por quê? Porque tá só, porque tem questão de gestão, não é? Porque tem relacionamentos com os seus colaboradores, com os seus
gestores, líderes. Então, eu faço muito esse trabalho com empresários, né? Às vezes o empresário chega lá, sabe, Aline, é muito legal, assim, com aquela capa da gestão, da liderança. 2 minutos de nada. 2 minutos de conversa, já tá na roda. É ele, é a família, são as dificuldades que ele tem, a questão emocional, a questão comportamental. 2 minutos já está. Então, eu tenho um prazer muito grande de fazer mentoria. Eu adoro olhar para dentro do ser humano. Adoro levá-lo para essa viagem interna. Ela faz isso daí eu diria com propriedade e com carinho, profissionalismo tremendo, tá? A gente vai depois conversar sobre mentoria. Vamos conversar sobre mentoria? Vamos demais. Gente, a pessoa vem pra cá e nunca sai só com convite. Vocês já estão percebendo. Boa, não, eu tô dentro. Vamos demais. No mais, te agradecer muito, 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 muito. É uma parceira imensa, uma profissional que admiro e uma mulher que tem uma luz tremenda. Tá? Então, muita gratidão, amiga. Aline, obrigada. E assim, o EUFA Mulheres é para isso, para a gente poder conhecer cada uma dessas mulheres extraordinárias que a gente tem a oportunidade de conviver, né, no dia a dia, por onde a gente passa, nos espaços que nós estamos. Beijo no coração, Rô Cordeiro. Posso contar de novo? Né? Pode, demais. Eu vou só deixar um recadinho para essa mulher que está me olhando aqui. Posso? Vai, pode. Olha, só uma praticazinha bem pequenininha. Todos os dias de manhã, quando você acordar, olha no espelho e olha para tudo que você tem de maravilhoso e profetize na tua vida. Fulana de tal, como você é maravilhosa, como você é linda. Para de olhar defeito, todos nós temos a gordurinha, a celulite, esquece. Olha o que é bom, o que é belo, o que é bonito, vai fazer total diferença no seu dia. Olha só, meninas, faz isso, passa a fazer isso, que eu acho que a gente tem uma troca com a gente mesmo de energização, de positividade, de olhar sempre para frente. Beijo no coração de todo mundo, Rô Cordeiro. Beijo, querida. Tchau, pessoal. Tchau.